Daí todo esse percurso teórico que nós fizemos, ele foi apenas como embasamento para pensar no conceito fundamental do autoconhecimento, que é a nossa personalidade, né? E é óbvio que todas as nossas experiências autônomas de vida acabam por formar nossa personalidade, mas como eu havia dito anteriormente, a nossa personalidade é construída em cima de todas essas experiências primordiais e anteriores da vida psíquica, né? Por isso que a gente fala que é muito importante como nós cuidamos das nossas crianças, porque isso vai afetar na construção de quem elas são, tá? Então, se agora nós entendemos que somos o resultado do nosso conflito incessante que é travado na nossa mente, podemos fazer um primeiro esforço de responder a seguinte pergunta: quem sou eu? Né? Aí você pensa, quem sou eu? Mas a gente vai pensar nisso com calma. Então, se existe um negócio aqui dentro de mim que só quer desejar, que só quer fazer tudo aquilo que ele pensa, e uma outra instância que só quer reprimir, que só quer colocar barreiras e quer impor leis, né? Então, o que eu sou, né? Então, se a gente parar para pensar, eu sou o ego, eu sou eu sou o tratado de paz que emerge da batalha sangrenta, né? E aí a gente pode até pensar que existem alguns tratados que não deram muito certo, né? Ou que não foram tão pacíficos. Mas isso é fato. Mas isso é porque nem todo tratado beneficia igualmente todas as partes. Então, esse tratado até cria uma personalidade, mas pode ser que haja sofrimento e angústia. Então, já de cara, eu digo, até aqui pelo menos, né, que o trabalho de autoconhecimento precisa de compreensão do passado e de uma análise comportamental honesta do momento em que nos encontramos, né? Então, aqui, para saber de onde a gente veio e para ir para algum lugar, é necessário a gente olhar o nosso ponto de partida, né? Então, por isso que é tão importante refletir sempre nessas perguntas e tentar entender todo esse mundo interno, todas as pressões, todos os desejos, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que vem à nossa consciência, a gente tentar entender de forma ativa, sem necessariamente afastar e achar que não é um material importante na nossa construção e não é importante na nossa personalidade. Então, se quem nós somos é resultado de um conflito, de todas as batalhas que nós travamos até aqui, o outro ele vai continuar tendo importância nessa caminhada, né? Se o outro ele foi fundamental e importante em relação ao afeto para nossa constituição enquanto sujeito, ele vai continuar sendo depois? Entenda, o autoconhecimento não é só você se tornar uma melhor versão para você, para si, mas também para o mundo, né? Porque aí o valor da convivência com o outro continua sendo enorme. Então, na vida adulta, nós temos que lidar com o mundo, com as pessoas, com as diferentes situações, para continuar entendendo quem nós somos, para que a gente consiga descobrir coisas que ainda não ficaram muito claras, tá? Então, você sempre vai ter que entender o seu mundo interior, o mundo externo, as pessoas, sempre colocando isso numa balança, tá? Então, o outro ele sempre vai ser importante no processo de autoconhecimento. Pensando em um exemplo de uma criança nascida em um lar monoparental com outros irmãos, né? E ela cresce diante de dificuldades financeiras, né? Tendo o cuidado materno, mas ela cria dentro dela um núcleo de autocobrança muito grande, onde ela coloca na cabeça que ela tem que ajudar a mãe para que os irmãos possam ir para a escola, e ela tem que ajudar a prover dentro de casa para que eles não passem dificuldades. Então, ali no modelo afetivo dela, ela cria a ideia de que ela tem que cuidar de todo mundo e de todos, né? De todos ali e gerenciar o ambiente familiar.
E aí não existe espaço para erro. Ela não pode errar, porque o erro dela, né, vai fazer com que aquela família se desintegre. Isso ela internalizou e criou como modelo. E aí ela vai para a vida adulta e cria uma parte dela que é ansiosa. E aí, conforme ela vai crescendo, para ela receber a validação do mundo, ela acredita que sempre tem que cuidar, que sempre tem que prover, que sempre tem que estar perto das pessoas, e ela começa a ter uma questão disfuncional em relação a um traço de personalidade dela, né? Então, por exemplo, outro exemplo, vamos pensar numa pessoa perfeccionista. Se você pensar numa pessoa perfeccionista, você vai pensar que é uma pessoa que tem que fazer tudo perfeitamente, que ela não pode errar em absolutamente nada, e se faltar alguma coisinha ali da tarefa que ela está fazendo, é aí que vai estar a diferença. Uma pessoa perfeccionista numa questão patológica que não está legal, que está disfuncional, se ela não consegue executar totalmente a tarefa, ela vai se desesperar, ela vai achar que a culpa é dela, ela vai se diminuir. Então, isso é uma característica da personalidade da pessoa, mas está num nível disfuncional, que está fazendo mal a ela. Agora, uma pessoa perfeccionista sem ter esse traço disfuncional, ela não vai conseguir fazer aquela tarefa totalmente, mas ela não vai se sentir mal, ela não vai direcionar aquilo para ela e fazer com que ela sofra cada vez mais, né? Então, essa é a grande diferença. E nesse momento, eu gostaria de te convidar para você pensar um pouquinho em quem você era enquanto criança, né? Tenta retornar a esse tempo e pensar o que você gostava, quais eram as brincadeiras que você mais amava, quais eram os desenhos que você gostava de assistir, né? E aí eu vou te apresentar uma pequena pessoa, que é a Laninha, né? Essa aqui sou eu, enquanto criança. Quando eu era criança, eu gostava de preto, eu acho que dá até para perceber, né? Ainda continuo gostando. Gostava de borboletas e ainda gosto, né? Gostava de pique-pega, gostava de correr bastante, de desenhar, de brincar de massinha. Sempre fui sorridente e sempre gostei de fazer poses diferentes, aleatórias, né? Então, se eu for pensar, essa Laninha aqui, ela me trouxe até os dias de hoje. E é isso que eu gostaria que você tentasse pensar, que você tentasse refletir o que te trouxe até aqui, né? E todas as histórias que você vivenciou até o momento de hoje. Entender que faz parte da nossa evolução olhar um pouquinho para dentro da gente, para fora também. Juntar todas as coisas e entender que dentro das nossas histórias também tem partes que são muito bonitas, né? E a gente também tem que se orgulhar um pouquinho disso, tá? Eu espero que você tenha gostado e logo te vejo. Até!